Os problemas com a telefonia móvel e internet ocupam o primeiro lugar em reclamações no PROCON. Em apenas 6 meses, já são mais de 500 denúncias. Esses problemas são tema do Piauí TV Responde desse sábado. Quem vai tirar nossas dúvidas é o advogado Ítalo Cavalcante. Mas antes dessa entrevista, vamos assistir a uma reportagem sobre o assunto. O estudante Nicodemos precisa constantemente da internet para auxiliar nos trabalhos da faculdade. Mas nem sempre pode contar com ela. Ele conta que o serviço ficou bloqueado durante 2 meses do nada. Aí começou a dor de cabeça. Nós tentamos reiteradas vezes entrar em contato com a operadora e ela mandou um primeiro técnico que deu o diagnóstico que o problema era na rede interna da casa. Foi trocada a rede, não resolveu o problema. Ligamos novamente, mandaram um segundo técnico que disse que o problema era no modem, deu um diagnóstico completamente diferente do primeiro e não resolveram o problema. Eu tive que chamar um técnico fora da operadora que conseguiu resolver o problema. Como resultado disso, o cliente saiu perdendo e ainda teve que pagar a conta. Eles disseram que os serviços que eles enviaram, os 2 técnicos, serão cobrados na fatura porque o problema foi diagnosticado dentro da casa. Reclamações como essa são recebidas quase que diariamente aqui no PROCON. De acordo com a diretoria do órgão, em menos de um mês, o número de denúncias contra as empresas de telefonia cresceu quase 30%, ficando em primeiro lugar no ranking de denúncias. De acordo com o conciliador do PROCON, só este ano foram registradas 540 denúncias contra as empresas de telefonia e internet. As queixas são as mais variadas. O maior número de reclamações é quanto à qualidade do serviço, quanto às cobranças indevidas. São planos que não são atendidos ou respeitados quando firmados pelos consumidores. O PROCON promete não deixar impune estas irregularidades e está buscando meios de impedir que estes problemas continuem prejudicando o consumidor. O PROCON já tem algumas reclamações e alguns procedimentos para aplicação de multa, e, se for o caso, adotar medidas como a suspensão da comercialização de novas linhas enquanto não sanado o problema quanto à qualidade da prestação do serviço. E nós vamos continuar a falar sobre esse assunto com o representante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB, advogado Ítalo Cavalcante. Você pode participar dessa entrevista pelo telefone 2107-6632 ou pela rede social @PITV Responde. A gente aguarda a sua participação. Boa tarde, advogado. Boa tarde. No caso de alguém que contratou um serviço de uma operadora de telefonia móvel, por exemplo, e não está mais satisfeito com o plano, como ele faz para cancelar quando ele não consegue esse cancelamento, quando entra em contato com a operadora? Primeiramente, uma boa tarde aos nossos telespectadores e os consumidores que se encontrem nessa situação vexatória. Podem procurar, como já foi veiculado agora há pouco na matéria, o PROCON, e também procurar, primeiramente, para uma tentativa de conciliação administrativa diretamente com a prestadora do serviço. Caso não consiga, judicialize, procure um advogado, a Defensoria Pública, para que possa ser veiculada a defesa do interesse que está sendo questionado, que está sendo prejudicado. Vamos agora aqui para as perguntas dos nossos telespectadores. Nós temos aqui uma pergunta, o que faço quando em cobranças indevidas para o meu celular? É do Luiz Henrique. No caso da cobrança indevida, a gente vê uma necessidade de primeiro averiguar se a prestação do serviço foi inteira e satisfatoriamente prestada. Neste caso, a cobrança é devida. Mesmo que o consumidor possa estar sofrendo um vazamento, uma outra pessoa faça um que conhece-se vulgarmente por gato, mesmo na instalação da internet. Agora, se o serviço não foi prestado, é interessante procurar a prestadora do serviço, a fornecedora do serviço, para que ela lhe dê um desconto proporcional do período que houve a prestação de serviço, e não havendo a prestação do serviço, que ela efetue o cancelamento desta fatura com a desoneração, ou seja,
você fica isento de pagar essa fatura. Agora, no caso, quando você tem ligações que vieram na sua fatura da sua conta telefônica que você não fez, como você deve proceder? É uma forma um pouco complicada de se verificar. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor, ele dá a garantia ao consumidor de inversão do ônus da prova. Como funciona? Ora, você não vai anotar num caderninho ou em algum lugar todas as ligações que você faz, até a próxima fatura ou fechamento que está em vigência. O que acontece? A prestadora é obrigada a manter no seu banco de dados um relatório com todas as ligações que cada consumidor fez. Então, ela é obrigada a manter e prestar a informação ao consumidor quando ele assim exigir. Vamos aqui para a pergunta da Iana, dos 3 andares. Ela pergunta, diz que tem internet em casa e fica caindo o tempo todo e mesmo assim a conta chega até 2 contas todo mês. O que ela pode fazer? Inicialmente procurar a prestadora de serviço. Não acontecendo uma satisfação do serviço, ela tem total liberdade de descontratar com esta empresa, contratar outra. O problema é que nós aqui em Teresina, nós dispomos de um leque um pouco reduzido de empresas que prestam serviço de internet em domicílio para consumidores domésticos, como a gente chama, não empresariais. Não acontecendo a satisfação do serviço, ela pode, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos, caso ela seja uma profissional, a senhora seja um profissional, e sua profissão dependa daquela prestação do serviço de internet. Essa perdas e danos será arcada diretamente pela empresa fornecedora do serviço. Agora, quando você contrata, por exemplo, um serviço de internet e a cobertura daquele serviço não é boa na área em que você mora, porque em outros bairros da cidade pode ter uma boa cobertura. Exatamente no local em que você mora não tem, e aí o que fazer? O serviço ele tem que ser satisfatório. Não sendo satisfatório, o cliente ele pode pedir a rescisão do contrato. É a obrigação da empresa advertir ao cliente dessa diminuição na qualidade do produto. Da mesma forma acontece quando a gente vai adquirir um produto em uma loja, um supermercado, e esse produto seja danificado ou de qualquer forma desqualificado, ou até mesmo inutilizado para um consumo direto. A telefonia ela também obedece a esta ordem, porque se trata de um produto que é veiculado, que é oferecido pelas prestadoras. Eles têm que ser direto ao consumidor e tem que ser satisfatório, ou seja, ele tem que atender aquilo para que foi destinado. Temos aqui mais uma pergunta da Rosiane Carvalho do Mocambinho. Ela diz que uma operadora fez cobranças a ela, mesmo ela não sendo cliente dessa empresa. Infelizmente acontece isso. Vezes por outra nós somos pegos de surpresa por uma cobrança que não geramos a causa. Nesse momento é interessante, primeiro, desconsidere essa cobrança e, caso haja alguma ligação, algum contato ou uma segunda cobrança, procure o PROCON, procure a fornecedora do serviço ou mesmo judicialize. Caso haja pagamento desta fatura e você não tenha sido contemplado com o serviço ou produto nela expresso, como sendo a causa da cobrança, bem, no caso o fornecedor vai ter que lhe devolver o dinheiro em dobro, porque se trata de uma cobrança indevida que foi paga pelo consumidor que não teve o produto recebido. O Samuel Bacelar, do Ininga, ele diz que tentou cancelar algumas vezes o serviço da linha fixa. A empresa disse que caso ele cancelasse, teria que pagar taxa de R$5 a outra taxa. Isso é correto? Cobrar taxa pelo cancelamento? O nosso sistema de defesa do consumidor, que envolve vários órgãos de proteção, inclusive PROCONs, DECONs, CAD, vários outros, elas garantem ao consumidor que, tão logo ele exerça o direito de se desfiliar, se descredenciar, descontratar de uma fornecedora, ele seja atendido. Caso haja relutância ou haja alguma imposição, no caso de uma taxa, que eles chamam de taxa, que na verdade não é taxa, o consumidor pode procurar o PROCON, caso haja uma relutância também desse fornecedor em continuar cobrando essa taxa indevida. Muito obrigada pelos esclarecimentos, uma boa tarde para o senhor. Nós conversamos com o advogado Ítalo Cavalcante, que é representante da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB. E obrigada também